Entende-se por esgrima o combate em que são utilizadas armas brancas para atacar e se defender. Inicialmente era utilizado para caça e sobrevivência, mas com a evolução das armas e da humanidade passou a se tornar arma de combate, sendo abolida somente com o surgimento das armas de fogo. Atualmente existe apenas a esgrima esportiva, sendo dividida em 3 diferentes tipos de armas: espada, florete e sabre, representando os antigos armamentos utilizados em combate e treino. A esgrima é considerada como o esporte mais antigo do Ocidente. Acredita-se que é na pré-história, quando o homem se utilizava de armas para ataque e defesa de animais, que é encontrada a origem da esgrima. Passada a fase da caça e da coleta, houve uma evolução nas armas, o que fez a luta com armas brancas um meio de combate somente deixada a um segundo plano após a emergência das armas de fogo. Foi na França, no século XVII, que surgiram as primeiras escolas de esgrima. Novos combates foram criados e o ensino do combate era feito em pistas pintadas no chão. Além disso, nessa época, abria-se a discussão sobre o instrumento de luta. Se o melhor era a espada, com seu golpe de ponta, ou o sabre, cujo golpe principal era o de corte. Conta-se que muitos testes, em forma de dueto, foram realizados para definir qual dos 2 instrumentos seria o melhor, mas nenhum resultado foi atingido. Logo após este período, a esgrima começou a evoluir como modalidade esportiva. Surgiram equipamentos mais leves e menos perigosos, como o florete, além de outros equipamentos mais propícios à segurança, luvas, máscaras e coletes para os mestres. Além disso, com o intuito de evitar ferimentos durante os treinos, algumas convenções foram estabelecidas, como por exemplo, 2 pessoas não poderiam atacar ao mesmo tempo. No início do século XIX, os duetos foram extintos. O ferimento provocado pela espada, que antes era sinal de vitória, passou a ser substituído pelos sinais dados pelos árbitros. A introdução da esgrima nos Jogos Olímpicos se deu na sua primeira edição, na Era Moderna, em Atenas, em 1896. O equipamento necessário para se praticar esgrima é composto por jaqueta, meio colete interno, calça, meião, tênis, luva apenas na mão armada, e fio no corpo que liga a arma ao aparelho de sinalização. A arma pode variar dependendo da modalidade: espada, florete ou sabre, e as mulheres ainda utilizam um protetor adicional para os seios. Os jogos de esgrima ocorrem sobre uma pista metálica antiderrapante com 14 metros de comprimento. No Brasil, a esgrima começou no período imperial, pois enquanto o Brasil era colônia, além de não haver a presença de mestres de armas no Brasil, também não existia interesse dos colonizadores na prática do esporte. No período imperial, devido ao interesse de Dom Pedro II, a esgrima começou a surgir principalmente no emprego do sabre nos corpos de tropa. Em 1858 é estabelecida a esgrima regimentalmente para os cursos de infantaria e cavalaria da Escola Militar de Realengo, havendo inclusive a fundação de uma escola de esgrima no Batalhão de Caçadores de São Paulo. No início do século XIX, já no Brasil República, surge um movimento em prol da esgrima, na Praia Vermelha. Em 1906, por iniciativa do coronel Pedro Dias de Campos, do Batalhão de Caçadores de São Paulo, é criado o curso de formação em ginástica e esgrima, que ficou o comando do capitão Balandi. Em 1909, é criado um curso de esgrima na Escola de Educação Física de Força Pública de São Paulo. Em 1922, é criado o Centro Militar de Educação Física na Vila Militar, Rio de Janeiro, o que incentiva a vinda do mestre de armas francês, Lucien de Mérignac, e também a criação de um núcleo de esgrima no Colégio Militar do Rio de Janeiro, por parte de Valério Falcão, instrutor do estabelecimento. O Exército Brasileiro contrata os serviços do mestre Gautier, instrutor da esgrima da escola Joinville-Le Point, na França, para ministrar esgrima aos militares no Brasil. Em 1927, a Federação Paulista de Esgrima e a Federação Carioca de Esgrima se unem e criam a União Brasileira de Esgrima com o apoio da Liga dos Deportes, do Exército e da Marinha. A União Brasileira de Esgrima se filia à Federação Internacional de Esgrima e, em 1986, o Brasil participa dos Jogos Olímpicos de Berlim.
Em 1937 é criado pelo Exército o curso de Mestre de Armas, único do Brasil e que funciona até os dias de hoje, mantendo-se como o único do país. Após a participação brasileira nos Jogos de Berlim, a equipe de esgrima nunca deixou de participar de diversos eventos internacionais e de manter relações estreitas com a educação da Escola de Educação Física do Exército, local onde atualmente é realizado o curso de Mestre de Armas.